Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. História de Maria Valtorta e do livro do Poema do Homem-Deus, que é o mesmo Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Maria Valtorta foi uma mística italiana famosa por sua santidade pessoal e seus extensos escritos, sendo o mais notável deles o Poema do Homem-Deus, agora escrito, conhecido como o Evangelho como foi revelado, que é a edição mais recente. Esta obra é semelhante em alguns aspectos à obra da venerável Maria de Ágreda, da cidade mística de Deus, que nós também meditamos aqui, e os escritos da beata Ana Caterine Emmerich sobre a vida de Jesus e de Maria. No entanto, é o único que ultrapassa ambas as obras em seu volume, por causa da quantidade e seus níveis de detalhes, sua capacidade de ser cientificamente analisado e até comprovado pela ciência e sua importância para os nossos tempos. Maria Valtorta nasceu em 1897 em Caserta, Itália. Em sua juventude, ela teve a sorte de receber uma forte educação clássica, antes de se mudar para Viareggio, Itália, em 1924, onde passou a maior parte de sua vida restante. Maria Valtorta era membro da Ordem Terceira dos Servos de Maria. Ela era bem educada, industriosa, inteligente e talentosa. Em 1920, aos 23 anos, enquanto caminhava pela rua com sua mãe, ela foi atingida nas costas com uma barra de ferro por um delinquente anarquista comunista. Ela ficou confinada a uma cama por 3 meses e então se recuperou o suficiente para ser capaz de se mover novamente. Em 1925, leu a autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus e, por ela inspirada, ofereceu-se como alma vítima ao divino amor misericordioso. 5 anos depois, ela fez votos privados de virgindade, pobreza e obediência, e então, depois de muita deliberação e preparação, ofereceu-se também como vítima à justiça divina. Deus aceitou sua oferta como resultado de complicações do seu ferimento em 1920. Além de ter contraído inúmeras e terríveis doenças que lhe causaram grande dor, ela ficou acamada como Luísa Picarreta no início de 1934 e forçada a permanecer na cama pelos 28 anos restantes de sua vida, e sofreu terrivelmente. Um artigo relata os eventos de suas visões e ditados feitos por Jesus. Na manhã de Sexta-feira Santa, 23 de abril de 1943, ela relatou uma voz repentina falando com ela e pedindo-lhe que escrevesse. Do quarto dela, a Maria chamou a Maria Diciotti, sua companheira, mostrou-lhe o lençol nas mãos e disse que alguma coisa extraordinária aconteceu. Marta Diciotti ligou para o padre Migliorini, diretor espiritual de Maria Valtorta, a respeito do ditado feito por Jesus. Maria havia relatado e ele chegou logo depois. O padre Migliorini, seu diretor espiritual, pediu-lhe que escrevesse tudo o que recebesse e, com o tempo, forneceu-lhe os cadernos para escrever. A partir de então, Maria escreveu quase todos os dias até 1947 e intermitentemente nos anos seguintes até 1951. Ela escrevia com uma caneta tinteiro no caderno apoiado nos joelhos e colocado sobre o quadro que ela mesma fizera. Ela não preparou esboços, nem sabia o que escreveria de um dia para o outro e não releu para corrigir. Às vezes ligava para Marta Diciotti para ler o que havia escrito. Uma das declarações de Maria Valtorta é: posso afirmar que não tive origem humana para saber o que eu escrevo e o que mesmo enquanto escrevo muitas vezes não entendo. Seus cadernos eram datados a cada dia, mas sua escrita não estava em sequência, pois alguns dos últimos capítulos do Poema do Homem-Deus foram escritos antes dos primeiros capítulos, mas o texto flui suavemente entre eles. De 1943 a 1951, Valtorta produziu mais de 15.000 páginas manuscritas em 122 cadernos. Ela escreveu sua autobiografia em 7 cadernos adicionais. Seu total de escritos inclui uma série de quase 700 visões da vida terrena de Jesus com Maria, os apóstolos e muitos de seus contemporâneos.
cerca de 800 ditados de Jesus e cerca de 300 outras revelações, muitas das quais eram de Nossa Senhora e do seu anjo guardião. Estas páginas manuscritas se tornaram a base de seu trabalho principal, o poema do Homem-Deus, também conhecido como Evangelho como me foi revelado atualmente, que constitui cerca de 2/3 de sua obra literária total. As visões fornecem um relato detalhado da vida de Jesus desde sua concepção até sua ascensão e a vida de Maria desde sua imaculada concepção até sua assunção, com mais elaboração do que os evangelhos fornecem. Por exemplo, enquanto o evangelho inclui algumas frases sobre a boda de Canaã, o texto inclui algumas páginas e narra as palavras faladas entre as pessoas presentes. Outro exemplo, a paixão tem cerca de 5 páginas nos evangelhos canonizados, mas tem quase 200 páginas aqui no evangelho como me foi revelado. Aproximadamente 98,5% de todas as passagens do evangelho nas escrituras canonizadas que relatam a vida de Jesus e Maria foram descritas em mais detalhes sem precedentes em suas visões, incluindo as palavras faladas, parábolas e lições de Jesus, além de uma abundância de eventos anteriormente não registrados. As visões descrevem as muitas viagens de Jesus pela Terra Santa e suas conversas com as multidões de pessoas, incluindo sua mãe Maria, os apóstolos e mais de 500 personalidades diferentes de nacionalidades judias, romanas, gregas, filisteus e samaritanos. O poema do Homem-Deus contém visões que cobrem aproximadamente 500 dias do período de 1200 dias, compreendendo o ministério público de Jesus. Isto equivale a cobrir aproximadamente 42% do total de dias de seu ministério público, de 3 anos e 4 meses. O poema descreve em detalhes 1.179 milagres que Jesus realizou, apenas 30 dos quais são mencionados nos evangelhos canonizados, e dá 97 parábolas completas, a maioria das quais tem páginas, apenas 39 das quais estão resumidas nos evangelhos canonizados. A tradução para o inglês do poema do Homem-Deus contém 647 visões da vida de Nosso Senhor e Nossa Senhora em suas 4.196 páginas, e muitos especialistas verificaram que não contém erros significativos, confusões ou equívocos, nenhuma única pessoa, lugar ou coisa fora lugar, embora inclua mais de 500 personalidades, mais de 350 locais nomeados, 950 citações e referências a 40 livros do Antigo Testamento nos discursos de Jesus, um arranjo cronológico e sistema de datação recentemente proposto dos evangelhos não é uma tarefa fácil de realizar, e uma vasta quantidade de informações geográficas, climáticas, agrícolas, históricas, astronômicas e cartográficas, cuja exatidão as autoridades nestes campos profissionais verificaram com espanto apropriado. Por exemplo, um PhD da Universidade de Harvard, Estados Unidos, um professor graduado de Física Teórica na Purdue Universidade, analisou suas observações astronômicas em muitas de suas visões e declarou que as suas observações astronômicas detalhadas, sequenciamento da fase lunar e outros detalhes relacionados são notavelmente consistentes com suas datas e sistema de datação, e que ela não poderia ter verificado este acordo ou ter previsto essas observações astronômicas ao longo de centenas de episódios, como ela fez sem um computador. E lembre-se, ela os escreveu na década de 1940, bem antes de os computadores serem inventados. Seu conhecimento detalhado, exato e muitas vezes incomparável da situação política, religiosa, econômica, social e familiar, bem como a vestimenta dos antigos judeus, samaritanos e romanos, surpreendeu até mesmo estudiosos bíblicos de renome mundial. Além de tudo isso, Maria Valtorta recebeu 166 de suas visões fora de ordem e, portanto, escreveu 26% dos capítulos fora da ordem sequencial. Mas, no final de sua obra, após serem colocados em ordem de acordo com as instruções do próprio Jesus, apresenta uma sequência contínua de eventos em que nenhuma Jesus ou qualquer um dos outros 500 personagens, em um lugar inconsistente,
com a história, linha ou tempo e distância necessários para viajar. Embora ela tenha Jesus ministrando em mais de 350 locais nomeados e viajando 4.000 milhas em 6 ciclos diferentes pela Palestina. Este é um entre muitas das provas que comprovam a origem sobrenatural de suas revelações. Para obter detalhes completos, consulte o capítulo. Aqui eu vou colocar para vocês. Provas da origem sobrenatural. Continuando com o artigo anteriormente, as páginas manuscritas eram caracterizadas pelo fato de não incluírem sobrescritas correções, exceto as menores ou revisões, e pareciam um pouco com ditados. O fato de ela frequentemente sofrer de doenças cardíacas e pulmonares durante o período das visões tornou o fluxo natural do texto ainda mais incomum. Os leitores costumam se surpreender com o fato de que as frases atribuídas a Jesus nas visões têm um tom e um estilo distintos e reconhecíveis, distintos do resto do texto. Visto que ela nunca saiu da Itália e passou grande parte de sua vida acamada, os escritos de Maria refletem um surpreendente conhecimento da Terra Santa. Um geólogo, Vittorio Tredici, afirmou que seu conhecimento detalhado dos aspectos topográficos, geológicos e mineralógicos da Palestina é inexplicável. E um arqueólogo bíblico, Padre Dreyfus, com as provas da origem natural dos escritos de Maria Valtorta são tão numerosas e profundas que os comentários daqueles 3 especialistas nas páginas anteriores são apenas uma fração da evidência da origem sobrenatural do poema. A quantidade esmagadora e os tipos de evidências são explicados em detalhes posteriormente neste livro, junto com uma avaliação de todas as principais críticas e argumentos contra suas obras e uma refutação completa de todos esses argumentos. Com relação ao seu extraordinário insight sobre uma vasta gama de campos teológicos e científicos, os céticos podem dizer ela apenas teve muita sorte, mas essa posição cética não pode ser mantida quando você olha para a massa de acidentes bizarros, coincidências extraordinárias, sortes inexplicáveis em tantas áreas da ciência nas revelações de Maria Valtorta, que no seu conjunto agem como gotas em um balde esse transbordamento e demolir a possibilidade de que tudo isso fosse apenas um acaso. Além das esferas religiosas, teologia e exegese bíblica, essas áreas da ciência nas quais ela mostra uma experiência extraordinária, além do que ela mesma poderia ter conhecido, incluem geografia, geologia, topografia, arqueologia, astronomia, história, flora e fauna, etnologia, sistemas intrincados de calendário, conhecimento agrícola, bem como escrever sobre um fenômeno médico que poucos médicos consumados de sua época saberiam descrever com tanta exatidão e detalhe. A coincidência exata de suas visões detalhadas com as recentes descobertas científicas sobre o sudário de Turim e sua previsão sobre o véu de Verônica, que foi provada pela ciência moderna pela primeira vez décadas após sua morte. É mais um desses acidentes estranhos ou extraordinárias coincidências que, juntamente com miríades de outros semelhantes em toda uma série de ciências diferentes, é um argumento e tanto para sua obra. O que é particularmente extraordinário é que Maria Valtorta não teve o aprendizado necessário para saber essas coisas sozinha. Ela ficou acamada durante a maior parte de sua vida, incluindo durante o tempo em que escreveu todos os seus escritos, e ela escreveu essas 15.000 páginas manuscritas em quase 3 anos e meio, em meio a múltiplas doenças crônicas e com apenas um catecismo e uma bíblia para livros. Pesquisas foram feitas em 8.000 dados de seus escritos em uma ampla variedade de campos científicos. E foi demonstrado que correspondem a fontes confiáveis com 99,6% de precisão. Existem também provas inegáveis de inspiração sobrenatural que estão além do escopo do acaso e não podem ser explicadas ou negadas, conforme descrito em muitos dos capítulos deste livro. Como o doutor da Universidade de Padua, um prelado de alto escalão entregou pessoalmente ao Papa Pio XII uma cópia datilografada de 12 volumes
do poema do Homem-Deus em 1947. Nos meses seguintes, o padre, que estava encarregado da entrega postal diretamente à mesa do Papa Pio XII, viu o marcador nos escritos de Valtorta em sua mesa avançando dia a dia. O Papa Pio XII leu os livros de Valtorta. Depois que esses volumes foram avaliados pelo Papa, ele concedeu uma audiência especial com as 3 servitas de Maria encarregados desta obra. Padre Corrado M. Berti, professor de Teologia Dogmática e Sacramental da Pontifícia Faculdade Teológica Marianum de Roma, de 1939 em diante, e secretário dessa faculdade de 1950 a 1959. Padre Romualdo M. Migliorini, prefeito apostólico na África, e Padre Andrew M. Shechin, prior do Colégio Internacional dos Servos de Maria de Roma. Nesta audiência, como bispo de Roma e vigário de Cristo, o Papa Pio XII ordenou-lhes que o publicassem, dizendo: publique como está. Não há necessidade de opinar se é de origem sobrenatural. Quem ler vai entender. O padre Berti testemunha: eu perguntei ao Papa se deveríamos remover as inscrições, visões e ditados de um poema antes de publicá-lo, e ele respondeu que nada deveria ser removido. Presbete Migliorini e Shechin documentaram as palavras do Papa imediatamente depois. O testemunho assinado de Berti está localizado em Zola del Liri, Itália, e também pode ser visto online. A audiência do Papa Pio XII com esses 3 padres também foi documentada historicamente no dia 27 de fevereiro de 1948 no jornal do Observatório Romano do Vaticano. Essas 3 testemunhas oculares eclesiásticas eram de renome distinto e pôde valer a pena mencionar que em um tribunal dos Estados Unidos apenas 2 testemunhas oculares são necessárias para condenar alguém à pena de morte. Esta ordem do Papa Pio XII em frente dessas 3 testemunhas tornou-a vinculativa quanto uma ordem por escrito, de acordo com o Código de Direito Canônico de 1918, que estava em vigor em 1948. Cardeal Heitor Gagnon, que teve um doutorado em teologia e lecionou direito canônico por 10 anos no Grande Seminário, escrevendo para o Centro de Pesquisas Maria Valtorta do Vaticano em 31 de outubro de 1987, referindo-se à ação do Papa Pio XII como o tipo de imprimatur oficial concedida perante testemunhas pelo Santo Padre em 1948. Também é significativo que o cardeal Gagnon fosse conhecido como um especialista em censura, um tema para o qual havia escrito um livro de referência em 1945, A Censura de Livros. A palavra imprimatur significa apenas que pode ser impresso. Em latim, seja impresso. Aqui o Papa foi mais longe. Ele, comandado, disse publicar esta obra assim como está. Além disso, o conteúdo foi considerado aceitável e muito bom para o seu julgamento, pois ele disse: publique esta obra exatamente como está. O Papa Leão X afirmou no 5º Concílio de Latrão: quando se trata de revelações proféticas, o Papa é o único juiz. Maria Valtorta estava relutante em concordar com a publicação de seus escritos, mas por causa do comando do Papa Pio XII, em obediência ao seu diretor espiritual, ela concordou em permitir que Padre Migliorini e mais tarde Padre Berti. Aí não sei se está faltando alguma coisa aqui. O poema do Homem-Deus foi finalmente publicado pela primeira vez em 1956, porém, infelizmente, assim como o Padre Pio, foi condenado 5 vezes pelo Santo Ofício por motivos infundados, o que foi posteriormente retirado, e assim como a venerável Maria de Ágreda, que escreveu Cidade Mística de Deus, uma vez foi colocado no índice de livros proibidos e posteriormente anulado, retirado do índice e aprovado por muitos papas. A primeira edição do Poema do Homem de Deus foi colocada no índice de livros proibidos pelo Santo Ofício por razões injustificadas e infundadas. Para obter detalhes completos, consulte o capítulo deste book intitulado Uma Análise e os detalhes completos sobre a primeira edição do poema que está sendo colocado no índice de livros proibidos. No entanto, a segunda edição do Poema do Homem-Deus finalmente recebeu aprovação do Santo Ofício para publicação 2 anos depois e 13 anos após a ordem do Papa Pio XII de publicá-la, que ainda estava em vigor, conforme relatado por um site bem documentado. Frei Corrado Berti supervisionou a edição e publicação do Poema do Homem-Deus. Foi também professor de Teologia Dogmática e Sacramental na Pontifícia Faculdade de Teologia Marianum de Roma.
de 1939 em diante, secretário dessa faculdade de 1950 a 1959. Depois de já terem saído os primeiros volumes da segunda edição de 10 volumes, agora com o nome de Valtorta e com anotações teológicas do padre Bert. Foi novamente convocado ao Santo Ofício em dezembro de 1961, onde pôde, em clima de sereno diálogo, relatar as palavras anteriormente e a aprovação do Pio XII de 1948 e exibir as certificações favoráveis de outras autoridades. Entre eles estavam 3 consultores do próprio Santo Ofício: o padre, posteriormente cardeal Augustin Bea, confessor do Pio XII e reitor do Pontifício Instituto Bíblico, Monsenhor Alfonso Carinci, secretário da Sagrada Congregação dos Ritos, e Frei Gabriele Roschini, teólogo e mariólogo, cujas certificações impressionaram favoravelmente o cardeal Pizardo, então secretário do Santo Ofício. Requerido a entregar um relatório e alguma documentação, Padre Bert voltou 4 vezes mais ao Santo Ofício em 1961 e sempre foi capaz de lidar com o seu vice-comissário, Padre Giraldo, e finalmente obteve uma sentença que efetivamente revogou a censura de 1959 sobre o índice. O Padre Giraldo afirmou: "Não temos objeções à segunda edição." Concluindo, como veremos, o poema é bem-vindo. Veremos que o trabalho, o Evangelho como foi revelado, é bem-vindo. Desde a época em que o poema do Homem-Deus foi publicado pela primeira vez, em 1956, foi traduzido para mais de 30 idiomas, tornando Maria Valtorta a autora italiana mais lida em muitas línguas em todo o mundo. A tradução para o inglês do Evangelho como me foi revelado teve sua estreia nos Estados Unidos em 1986. O Evangelho, como foi revelado, recebeu tremenda aprovação eclesiástica, incluindo o Papa Pio XII, em que fez em 1948. O Santo Ofício, 3 anos depois, em 1961, concedeu permissão para a publicação de seu trabalho ao bispo Roman Danilac, que emitiu um documento oficial de carta de endosso da tradução para o inglês do poema do Homem-Deus em 2001. E o arcebispo Sosapakian, da Índia, que concedeu o imprimatur da tradução Malayalam do poema em 1993. Também recebeu a aprovação documentada de 3 consultores do Santo Ofício em 1951 e 1952. Também recebeu a aprovação documentada de 3 consultores do Santo Ofício em 1951 e 1952, 5 professores em universidades pontifícias de Roma, o beato Gabriel Alegra, um santo exegeta e teólogo de renome mundial. Padre Gabriel Roschini, mariologista de renome mundial, professor condecorado e fundador da Pontifícia Faculdade de Teologia Marianum de Roma, consultor do Santo Ofício, que escreveu mais de 130 livros totalmente ortodoxos sobre Nossa Senhora, e muitos outros cardeais, arcebispos, bispos e padres. Pelo menos 28 bispos aprovaram, endossaram ou elogiaram o livro, o Evangelho como me foi revelado. Bispos que representam 11 países diferentes: o Papa Pio XII, 4 cardeais, 14 arcebispos e 10 bispos regulares e 28 professores universitários, 7 santos abençoados, veneráveis e servos de Deus, 7 membros ou consultores do Santo Ofício, Congregação da Causa dos Santos, 24 padres ou doutores em teologia. Entre aqueles que aprovaram o livro O Evangelho como me foi revelado, foi o arcebispo Alfonso Carinci, que foi secretário da Sagrada Congregação dos Ritos de 1930 a 1960, que mais tarde foi renomeada como Congregação para as Causas dos Santos em 1969. O arcebispo Carinci foi o encarregado de investigar as causas de beatificação e canonização. Ele estava familiarizado com o reconhecimento da verdadeira e falsa santidade e era de notável reputação. Ele visitou Maria Valtorta 3 vezes, rezou missa por ela, leu seus escritos em profundidade, escreveu muitas cartas com ela e analisou seu caso. Ele estava tão convencido de que seus escritos eram inspirados por Deus que testemunhas oculares relatam que ele diria a Maria Valtorta: "Ele é mestre, ele é o autor." E nas cartas a Maria Valtorta escreveu autor com A maiúsculo.
O arcebispo Carinci foi uma das duas autoridades proeminentes que aconselharam o padre Corrado Berti entregar exemplares datilografados do poema do Homem-Deus ao Papa Pio XII, e o que levou a sua ordem papal de publicá-lo em 1948. Em janeiro de 1952, o arcebispo Carinci também escreveu uma certificação completa e uma revisão positiva do trabalho de Maria Valtorta, 4 páginas quando datilografada, que foi publicada nesse mesmo ano. Ele também escreveu uma carta em seu nome e em nome de outras 8 autoridades de destaque, entre elas 2 consultores do Santo Ofício, 3 professores de universidades pontifícias de Roma, um consultor da Sagrada Congregação dos Ritos e prefeito do Arquivo Secreto do Vaticano, a ser entregue ao Papa Pio XII em audiência, embora a audiência não tenha sido organizada. O arcebispo Carinci é também uma das autoridades cujas certificações favoráveis sobre Maria Valtorta foram entregues ao Santo Ofício em 1961 pelo padre Corrado Berti, que levou ao Santo Ofício a conceder a aprovação da publicação da 2ª edição de sua obra. Entre os outros bispos que oficialmente aprovam e promovem o poema do Homem-Deus são o arcebispo Alberto Ramos de Belém, no Brasil, que concedeu o imprimatur a uma antologia do poema de Homem-Deus que foi publicada em 1978. O arcebispo Núncio Apostólico Pier Giacomo de Nicolo, que pregou sobre Maria Valtorta e seus escritos com aprovação positiva para os anos 50, para os 50 anos, o 50º ano da morte de Maria Valtorta em 2011, na Basílica onde ela está sepultada. O bispo John Venâncio, ex-bispo de Fátima e erudito teólogo que ensinou teologia dogmática numa universidade pontifícia em Roma, arcebispo George Pierce e 7 bispos da Índia que enviaram cartas ao tradutor da tradução Malayala do poema elogiado, a endossar sua tradução e divulgação, afirmando que não há nada contra a fé ou a moral católica no poema, no livro, o Evangelho como foi revelado. Outro era arcebispo e outros 5 eram bispos regulares. Cartas originais assinadas digitalizadas estão nessa biblioteca de documentos aqui. Essa biblioteca de documentos da Maria Valtorta. Existem também relatos de testemunhas oculares documentadas por várias fontes confiáveis que o Santo Padre Pio aprovou e encorajou a leitura das obras de Maria Valtorta e que ele teve experiências místicas com Maria Valtorta durante o tempo em que ambos estavam vivos. Veja o capítulo deste e-book intitulado Padre Pio e Maria Valtorta. O Padre Pio esteve com a Luísa e esteve com a Maria Valtorta também, Teve convivência sobrenatural com as duas. Incrível! Existem também muitos outros bispos, arcebispos, cardeais e teólogos confiáveis e bem instruídos, não mencionados acima, que aprovam e endossam o livro Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Além da significativa aprovação eclesiástica, muitos dos quais testemunham que estão certos de que esta é uma autêntica revelação privada de Deus, há uma multidão de especialistas em uma grande variedade de ciências e artes seculares que atestam a evidência da origem divina do poema, escrevendo com autoridade em seu campo específico e área de especialização. Um dos eclesiásticos mais notáveis que promoveu os escritos de Maria Valtorta foi o padre Gabriel Roschini, ordenado em 1924. Frei Gabriel Roschini foi um mariólogo de renome mundial, professor condecorado e fundador da Pontifícia Faculdade de Teologia Marianum em Roma em 1950, sob o Papa Pio XII, professor da Pontifícia Universidade Lateranense e consultor do Santo Ofício e da Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. Durante o pontificado do Papa Pio XII, ele trabalhou em estreita colaboração com o Vaticano nas publicações marianas. É considerado por muitos o maior mariologista do século XX. Foi muito estimado por todos os papas durante sua vida sacerdotal, especialmente o Papa Pio XII, e foi frequentemente referido pelo Papa João Paulo II como um dos maiores mariologistas que já viveram. Frei Roschini também conheceu Maria Valtorta pessoalmente, mas admitiu que, como muitos outros, ele era um cético respeitoso e condescendente. Mas depois de estudar cuidadosamente seus escritos, para si mesmo ele passou por uma mudança radical e entusiástico de coração, mais tarde declarando que Maria Valtorta era uma das 18 maiores místicas de todos os tempos. Em seu último livro de 395 páginas, que ele disse ser seu livro mais importante, A Virgem Maria nos Escritos de Maria Valtorta, declarou que a mariologia encontrada nos escritos de Maria Valtorta supera a soma total de tudo o que ele leu. Uau!
estudou e publicou mais de 790 artigos e escritos diversos de 130 livros, 66 dos quais com mais de 200 páginas, quase todos em Mariologia. Uau, gente! Uau, tem que achar esse livro dele aqui, Virgem Maria nos Escritos de Maria Valtorta. Uau! Mais detalhes sobre a aprovação eclesiástica do poema do Homem-Deus, as tremendas evidências científicas e de outros tipos que atestam a origem sobrenatural do poema, o Evangelho como foi revelado, as críticas e argumentos contra esses escritos e respostas ou refutações dos argumentos e uma comparação dos escritos de Maria Valtorta com os escritos de outros místicos aprovados são todos cobertos em capítulos posteriores deste livro. Então, vou estar colocando o trecho desse livro, o link desse conteúdo para vocês estarem vendo, tá? Estará disponível na descrição para que vocês possam consultar e os links também que vocês possam consultar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.